Preciso compreender que o Brasil nunca teve, a rigor, uma política nacional de segurança pública, porque prevaleceu a visão federativa de isso ser primordialmente a atribuição dos estados. Isso é rompido com o advento das organizações criminosas de âmbito nacional, que é algo relativamente recente na vida brasileira. Lembremos que o PCC e o CV, o Comando Vermelho, eram facções locais que se nacionalizaram nas últimas décadas, e isso impôs a constituição de uma política nacional de segurança pública. Essa política nacional foi aprovada em 2018, pela Lei 13.675. Então, nós estamos falando de conquistas muito recentes. Não me cabe, nesse momento, claro, até por razões óbvias, julgar atos administrativos pretéritos. O que eu posso dizer à senhora é que, aqui, nesses 13 meses, nós partimos dessa ideia. Existe uma lei, existem decretos, nós fizemos novas portarias para concretizar a Política Nacional de Segurança Pública. O problema, portanto, do país não é a existência ou não de uma política no plano nacional. Esse é um olhar errado e é, portanto, um desserviço ao Brasil. Quem diz que o Brasil não tem uma política nacional, não tem um plano nacional, está desviando o debate do foco correto, porque a política existe, o plano existe, aprovado em lei, em decretos, portarias. O nosso problema, e que nós procuramos, evidentemente, avançar e avançamos, é de implementação. E chama a atenção de um único ponto que eu acho fundamental quanto ao futuro. Por que o SUS funciona? Porque o SUS tem uma estrutura de governança interfederativa, nacional. A comissão bipartite que funciona no Maranhão, ela é mandatória, ela normatiza o funcionamento do SUS entre Estado e municípios. E a Comissão Tripartite Nacional, que funciona no Ministério da Saúde, envolvendo governo federal, governo dos estados e prefeitura, ela é mandatória, ela não recomenda, ela decide a alocação de recursos no âmbito do SUS. Quando que o Brasil começou a ter uma política judiciária nacional? Com a criação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, pela primeira vez, e eu vivi isso de dentro, conferiu ao Supremo uma autoridade que ele não tinha sobre o sistema judiciário. Então, por simetria, qual é o passo seguinte? Não é contratar uma consultoria nova para fazer um novo plano. O desafio é concretizar o plano que existe. Foi nisso que nós trabalhamos. E nisto, ou derivado disto, nós elaboramos uma proposta e enviamos à Casa Civil, em que nós sugerimos, por emenda constitucional, a criação de um Conselho Nacional das Polícias e de uma Corregedoria Nacional das Polícias. Para aí nós termos um sistema nacional normativo, mandatório, articulado, como existe no SUS e como existe no Poder Judiciário. Esse é o passo certo. É o passo, portanto, de tirar do papel o plano nacional que existe, a política nacional que existe. Nós avançamos nesse período, por exemplo, estatísticas. Nós ainda temos estatísticas que são fornecidas pelos estados. Desde dezembro, pela primeira vez, nós temos um sistema nacional no ar, o Cinesp, com regras e com validação dos dados que são repassados pelos estados. É um sistema em construção. É perfeito? Claro que não, mas existe. As redes nacionais, Rede Nacional de Recuperação de Ativos, Rede Nacional sobre Crimes Cibernéticos, Rede Nacional de Inteligência, juntando Polícia Federal com Polícia de Estados. Isso é a implementação do plano. As FICOS, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Muita gente não se deu conta que, pela primeira vez, a Polícia Federal, em todo o país, está trabalhando no combate a facções junto com os estados. Trabalhando junto, no mesmo espaço físico. Então, hoje nós temos FICO em todos os estados e temos GISES trabalhando contra facções em todos os estados. Eu, claro, poderia consumir aqui um largo tempo e não o farei, mencionando medidas nessa ideia da integração. Acho que a etapa seguinte, disse isso, claro, ao ministro Lewandowski, é de aprimoramento do Sistema Único de Segurança Pública. E não desse debate falso de que o Brasil não tem uma política nacional. Tem. Que o Brasil não tem plano nacional. Tem. E de altíssima qualidade.
E eu não estou falando apenas do nosso governo, vejam. Eu estou falando da política nacional aprovada no governo Temer, ministro Raul Jungmann. Eu estou falando de lá, porque nós não disputamos paternidade. Nós disputamos resultados a favor da população. Esse é o caminho. Se fosse, que não será, com a graça de Deus, essa ideia de reescrever, fazer tudo de novo, nós não vamos enfrentar o problema, que é o problema de Sua Excelência, o povo que está perdendo seu celular no ponto de ônibus. Só é possível enfrentar o roubo ou furto de celular no ponto de ônibus enfrentando as facções. Por que aumentou o roubo e furto de celular ao ponto de nós fazermos o programa Celular Seguro? Isso está articulado à dinâmica do crime organizado de pagamento de dívida de droga. Por isso que aumentou. Então, o tema principal do país, combate às facções. Descapitalização, fronteira, controle de armas que nós fizemos. Quem foram os principais adversários da política que nós fizemos aqui? Aqueles que ganhavam dinheiro, como, por exemplo, com armamentismo irresponsável. Então, esses passos foram dados, e isso que nós dividimos com o ministro Lewandowski, que o secretário Tadeu tem conversado com o novo secretário, Sarrubo, aliás, uma excelente escolha. É uma pessoa do Ministério Público muito reconhecida, muito respeitada, muito capaz, é amigo do Tadeu, é meu amigo também. Então, o Tadeu tem conduzido com o Sarrubo esse repasse em relação ao SUSP, em relação à política nacional, em relação ao enfoque, que é o plano de enfrentamento às facções, às FICO, às GISE, para que isso não se perca e nós consigamos avançar no principal, que não é papel, é implementação. E eu, particularmente, acredito que essa proposta no Conselho Nacional de Polícias, mandatório, ou seja, com força hierárquica, e a Corregedoria Nacional são passos similares ao que foi feito no Poder Judiciário, a meu ver, com bons resultados. Agora, Isadora Peron, valor econômico. Oi, ministro. Vamos por partes aqui. No caso Marielle, então, não tem um prazo para essa elucidação, para a conclusão dessa investigação? Infelizmente não, porque eu não posso afirmar, porque legalmente não existe, porque é uma investigação